Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Chegou a hora de falar de Dona de Mim. Ai, velho. Eu acho que o certo seria de começar fazendo, claro, o icônico Dona de Mim. Que é isso que marca mesmo essa novela. Mas, gente, é isso. Vamos falar hoje da nova trama de Rosane Schwartzman no Hora das 7. Sim. E agora vocês finalmente vão saber nossas opiniões. Será que a gente tá curtindo, gente? Vocês vão descobrir no vídeo de hoje. Olha o Valdir! Flash gostosa. E Dona de Mim é a história de Leona, uma mulher com muita personalidade, alegre, dona dela. Inclusive, citam muito Como isso. ela marca com frequência. Como ela marca com frequência na novela. E que também tem um trauma na vida, ela perdeu a filha lá há uns anos. E a novela fala sobre Leona e a chegada dela na família Boaz, né? A relação com todas as pessoas daquela família, principalmente a Sofia, a carismática e fofa Sofia, que inclusive tem o mesmo nome da filha dela, né, que faleceu. A gente pode começar falando sobre a Leona, sobre a história central. O que a gente começa falando de Dona de Mim? Amiga, eu queria já tirar o elefante da sala, Já bem nesse jargão assim? aqui mesmo. E vamos aqui aos fatos. Desde que Vai na Fé foi um fenômeno de audiência em 2023, eu sinto que a Globo quase que transformou o horário das 7 em um vamos fazer uma nova Vai na Fé. É isso. Vem assim, tudo bem com alguns intervalos, mas, por exemplo, a novela anterior, Volta por Cima, também tinha uma roupagem que muitos falariam, tá, tem uma carinha de que eles querem emplacar uma trama que também traga aquela popularidade, aquele apelo mais do dia a dia, do cotidiano. Só que por também ser uma novela escrita pela própria autora de Vai na Fé, Dona de Mim mostra mais ainda como a Globo quer reapostar nos mesmos tropos. Por quê? Dona de Mim também tem um forte núcleo evangélico, um forte núcleo, aquela trama bem popular, que tem também com uma personagem negra, forte, batalhadora. Até acho que a Leona puxa também para um lado um pouquinho diferente, porque a Leona, ela tem uma manha meio aquela que dá um jeito, nem sempre ela é a mais correta, ela adora dar uns truques aqui e acolá nos personagens. Ela não é muito como a Sol, que era bem certinha, mas ainda assim, ela ainda se mantém no lado batalhador da Sol, que a gente conhece muito bem. Só que, ao meu ver, eu não consigo logo de início de cara aqui falar pra vocês que a trama de Dona de Mim tem a força, quase a, entre aspas, interessância que Vai na Fé tinha. Até porque Vai na Fé tem o frescor de ser aquela primeira trama da Rosane como autora principal, contando sobre um universo que pra muitos nunca tinha sido realmente retratado de uma forma tão crua nas novelas, que é de uma família evangélica, de uma mulher que queria ser cantora e batalhadora e que, ao mesmo tempo que ela queria entrar na indústria da música, ela tinha o lado espiritual dela muito forte, que às vezes, dependendo das circunstâncias da história, era um obstáculo, porque tem coisas que a fé dela poderia ir de encontro com aquele novo trabalho que ela estava seguindo, né? Seja pelo chefe, seja pelas as circunstâncias do dia a dia. Aqui em Dona de Mim, isso não acontece da mesma forma, mas também temos a presença de um mocinho dessa vez, o Marlon, que leva muito pra esse lado, né, amiga? Só que com um adendo, que além de ele ser um mocinho, que ele é muito religioso, um homem evangélico, daqueles bem fiéis às suas crenças, ele também é um policial. E por já reunir essas duas características no mesmo personagem, que o tempo todo parece querer reafirmar exatamente as coisas que ele é, que ele pensa, assim, de uma forma nada sutil, fica difícil a gente não ver Dona de Mim como uma cartilha e não como uma novela, né, amiga? Eu acho que é isso que já... Por isso que eu já queria logo falar sobre isso, porque o tempo todo, nesses 2 meses, amiga, eu sinto que a novela, ela não é
um folhetim. Ela não consegue passar pra mim a naturalidade de uma história se desenvolvendo. Ela tem cenas legais, eu até quero citar, quero que a gente converse sobre isso, mas no geral eu ainda sinto que ela tá o tempo todo querendo reprisar o que Vai na Fé, que conseguiu fazer em 2023. E já que a gente começou já falando dessas comparações com Vai na Fé, a novela passa muito a sensação de que é uma novela encomendada. Né? A gente até conversa sobre isso lá no Clubinho que a gente tem no Telegram. E sim, gente, a maioria das novelas que a gente assiste são novelas encomendadas. Mas eu não acho que é pra gente... todas. Todas, né? Mas não acho que é pra gente sentir isso. Eu sinto que Dona de Mim é uma coxa de retalhos de tudo que deu certo em Vai na Fé, com outros elementos contados, claro, de outra forma, né? Pra não ficar uma coisa tão gritante assim, apesar de ficar... E é isso, parece uma novela encomendada pra mim e ela me falta, sabe, eu não sinto que tem uma história mesmo a ser contada. Por exemplo, a gente sabe ali, tem a trama central ali da Leona dentro da família Boaz ali, mas o que a novela quer contar? Tipo, qual é o objetivo da protagonista? A gente... o passado ela se curar da Sofia desse com trauma, a mãe. de tudo que viveu. Isso. Sabe, isso pode ser um caminho. Mas sabe uma novela que eu não tenho curiosidade de saber os destinos dos personagens? Porque eu não sei muito o objetivo de tudo. Ela não me parece que tem uma linha de início, meio e fim. Parece que a gente tá vendo o cotidiano deles, desses personagens, e é isso. E a novela também tem algo que eu acho muito chato, que ela não me dá muita vontade de assistir o próximo capítulo. Eu acho uma novela, como eu posso dizer, competente. Eu acho que o elenco tá muito bom, é uma novela competente, direção ok, também tem diálogos bons, também tem outros que eu não gosto muito, mas enfim. O diálogo eu não posso falar o mesmo. Tem uns diálogos que eu realmente não gosto muito, justamente por esses motivos que o Rafael falou. Mas, no geral, eu acho que uma novela que faz ali um arroz com feijão. Só que, na minha opinião, pra mim, talvez pro Rafael também, né, já que ele introduziu com esse assunto, ela não é interessante o suficiente pra eu querer assistir todos os dias. Dito isso, eu não me incomodo de estar assistindo ela. Eu acho ela até ok de assistir, sabe? Dá pra passar um tempo e tal, mas ela não tem o fator it, ela não tem um molho, ela não tem um tempero, sabe? Eu acho que daqui a 5 anos, ou talvez menos, a gente vai esquecer de Dona de Mim. Eu acho uma novela esquecível. E as coisas podem mudar. Eita. Desculpa, comecei assim, não queria começar assim, eu queria começar elogiando uma coisa aqui, outra ali. Mas eu fui logo, amiga, porque já fui direto pro mostra ponto. que não está fazendo tanto. Mas eu também, e isso eu acho preocupante também, porque é uma novela que está no seu 2º mês. E se uma novela no 2º mês já me causa isso, sei lá, porque geralmente as novelas começam lá em cima, no pique, a gente empolgada assistindo e depois as coisas vão ficando mornas. Mas se a novela já começa morna, o que eu vou esperar, sabe? O que vai me instigar para continuar assistindo? E é isso. E só para expandir um pouco mais essa nossa dificuldade em conseguir digerir a trama, vou falar aqui brevemente sobre pontos que não me apetecem e acho que você pode me complementando. Por exemplo, você falou que a trama da busca pela mãe da Sofia não te interessa. Também não consigo gostar dessa trama, porque eu não acho que ela foi apresentada da melhor forma. Não gostei do uso dessa passagem de tempo que eles usam, flashbacks, desde o começo. Gente, aqui é muito voltando pra trás, mas eu acho a primeira semana de Dona de Mim uma bagunça. Real, acho que deveríamos ter sido apresentados de uma forma mais competente aos personagens. Eu acho que mostrar como o grupo de amigos da Leona, da Cami, do Marlon, do Rian
era, no seu começo, no seu início, era importante da gente ver isso antes de todo o imbróglio da prisão do Rian acontecer. Mesmo que tenha cenas fortes disso. Seja o momento que quando a gente descobre que o Rian ia sair do movimento e que, na verdade, a prisão foi bem aqui naquele ponto de decisão dele e que talvez a gente veja como, poxa, que pena, ele tinha tomado ele tinha feito essa mudança na vida e quando isso ia acontecer e acabou que ele era preso, a gente podia, sabe, eu acho que a sequência desse personagem, se fosse, seguisse uma linha linear, real, da semana toda contando essa história do começo deles, ia ser muito mais satisfatória pra gente. Não no sentido de ser tudo marcadinho, mas de pelo menos a gente ter uma bússola de quem a Leona realmente se interessa, ou quem a trama parece se enrolar junto. De início eu achei que era o Marlon, mas eu já acho que já bogaram isso pro escanteio. O Marlon tá muito mais com a Cami. Aí tem os dois irmãos. Tem os dois irmãos, né? Que é o Rafa Witt e o Davi e o Samuel, que sinceramente eu acho uma reprise de um clichê que... Eu gosto de clichê em novela, gente, mas esse eu achei realmente muito... Não me interessa com nenhum dos dois. Na verdade, eu acho, por exemplo, o Davi um revamp do Marcos de Bom Sucesso. E o Samuel é um clichê batido do jovem negro adotado que não consegue se sentir bem na sua família porque todos são brancos. E ele em si, por mais que tenha toques interessantes de, por exemplo, eu gosto do figurino, que ele sempre usa roupas meio bege, meio marrons, como se... roupas bem apagadas, como se ele mesmo se sentisse invisível naquele ambiente elitista e rico e que ele não pertencesse àquilo. Acho que a construção tem detalhes de delicadeza, mas o personagem em si eu acho muito vazio, um repeteco que eu conheço já e que falta carne. Eu sinto que falta carne. E olha que eu amo o João Paiva e acho que ele tem química com a Clara Monet. O romance dessa novela, amiga, quase não é uma sessão de Ortiz, sabe? Aquela coisa de, vamos ver aqui, vamos ficar tateando aqui, quem é que vai gostar de quem. Eu não gosto dessa sensação. Não gosto. Realmente, a Leona tem muitas pontas aí de possibilidades. O Marlon, gente, é porque a gente citou até ele no início, eu acho, cara, que personagem insuportável, meu Deus, não só pelo que ele representa, né, botar um policial militar, crente, e ficar repetindo esse discurso, mas uma coisa que me incomoda muito é a síndrome de herói que a autora coloca nele, ele sempre salvando de assalto, de sequestro, salvando crianças, correndo na rua, bebê, e colocam isso tudo, parece que é pra forçar, pra gente gostar dele a todo momento, sabe? E eu sinto que eu adoro o ator, acho ele muito bom. Acho que amiga, ele tem cenas boas. Melhor do que esse, Humberto Moraes. Mas eu não consigo engolir esse mocinho, eu não consigo torcer ele com ninguém. Ele com a Cami, insuportável. A Cami é uma sonsa. Porém, acho uma personagem interessante porque a gente fica com raiva. Eu acho ela tão sonsa e tão... que ela me causa sentimentos. Amiga, acha que a talaricagem é uma trama que tá sendo lidada bem? Bom, eu acho até que tá sendo tratada bem, porque eu tenho raiva dela. Desde o momento que ela começou, ela e o Marlon, eu falei, gente, não é possível que ela Nicona, a melhor amiga da Leona, vai se envolver com o ex-noivo da amiga, que tem todo um trauma entre eles dois, por trás de uma coisa mal resolvida. Gente, não é possível. Então, eu acho que isso tá sendo bem retratado, porque tá me fazendo ficar com raiva. Então, acho que talvez, se esse não era o sentimento, não tá sendo bem retratado. Se era o sentimento pra causar na gente, tá dando certo. E os outros casais que você citou, ela com o Davi, eu também não consigo torcer. Ela com o Samuel, eu acho que é o que eu gosto mais da Leona com o Samuel. Mas como você citou, o Samuel é um querido e tal, mas eu sinto que falta mais bagagem, mais camadas ali. É uma sensação, tipo, eu amo o Juan Paiva, e eu sinto que ele merecia um personagem mais interessante, sabe? Eu gosto de ser um personagem leve, porque os últimos personagens dele é sempre aquela carga dramática muito forte, e muito choro, e muitos traumas, e esse é uma nova versão aí do Juan Paiva que a gente tá vendo, mas ainda com pouca, ainda é morno. Morno.
É um Acho personagem morno. morno. Talvez o futuro até não seja, por exemplo, pra dar coisas positivas também, né, gente? Acho muito bonito a relação dele com a Sofia. Acho que Sim, a forma como ele se enxerga na Sofia, até por terem origens parecidas ali naquela família, que os dois, eles se sentem aquele patinho fora do ninho ali. Eles não entendem, não conseguem se identificar ali naquela família do Abel, com o Davi, com todas as pessoas que envolvem aquela trama. A Filipa também, inclusive, eu fico meio, eu tenho um pouco de dúvida da minha relação com a Filipa. Ao mesmo tempo que eu acho uma personagem super única da Cláudia Abreu. Mas, gente, ela consegue ser tão chata. Ela consegue ser tão irritante às vezes, que, assim, eu sei que novela também precisa disso, mas eu queria sentir algo também um pouco positivo por ela. Sabe? Eu queria entender, pegar um pouco mais dela e, poxa, eu te odeio, mas eu também te amo, e a parte do eu te amo também não tá vindo. Mas querendo ou não, eu acho uma personagem interessante na novela, tá? Eu botaria até ela como um ponto positivo. Eu gosto da Cláudia Abreu atuando ali, tá maravilhosa. Ela brilha na personagem. A personagem tem uma complexidade, sim, também. Queria que fosse abordada melhor a questão do diagnóstico dela, que a gente sabe que tem algo ali, mas não retratou a fundo. Mas eu acho que ela é uma boa personagem por fazer a gente sentir alguma coisa. A gente Tem sentir cenas raiva, legais. às Sim. vezes. Tem cenas legais. Eu gosto também do lado dela, artista, sensível, riponga. É bem... Acho meio White Lotus os momentos dela com o... Pois é, mas eu acho que pra o mim eu Felipe acho Simas. intencional. Eu não sei se será que... Eu acho intencional a gente sentir, Não meu é, Deus, amiga. Eu Faz peguei isso na não? hora, assim, é bem White Lotus o que ela faz com Então, ai, é isso que eu esqueci tô o nome do dizendo. personagem. Felipe Simas. Eu acho que ela... Eu acho que é pra gente assistir e pensar, meu Deus, que doideira, por que ela tá fazendo isso, sabe? Sim. Então, sei lá, eu acho uma personagem interessante. Eu até botaria ela como um dos pontos positivos da novela. A própria Leona, eu sinto que a gente não falou tanto dela sozinha assim. Eu também acho ela uma personagem interessante, uma protagonista interessante. Bem atuada pela Clara Monet. Gosto que ela é imperfeita, faz burrada, às vezes é super inconveniente, invasiva. E que faz a gente pensar, nossa, não acredito que ela fez isso. Então ela também causa sentimentos. E ela também tem uma personalidade muito forte. E tem a parte do humor dela, que eu acho muito bom, assim. Ela tem umas tiradas boas, ela é bem irreverente. Ela é muito boa no humor. Eu acho que ela tem um carisma natural Sim. também para cenas, por exemplo, com a Sofia. Com os momentos engraçados da trama que levam muito a novela pra frente. No drama, eu acho que eu senti isso mais no começo, mas no drama às vezes ela deixa um pouquinho a desejar. Mas eu acho que essas cenas estão ficando cada vez melhores, viu? Eu acho que quando a novela tava muito pesada ainda na parte que ela sofre, eu acho que era mais... Tu via ali que ela não tinha ainda aquela maturidade pra fazer essas cenas. Ou até mesmo o que me incomoda mais, eu acho o texto muito seco. Acho que a novela... Aquela coisa da trama mal resolvida, acho que a apresentação da novela com flashbacks me incomodou muito na primeira semana. Mas hoje em dia, como tá tudo já... As cartas já estão expostas de como são as relações entre os personagens, eu acho até que ela se sai muito bem. Principalmente nas cenas dela com o Marlon, por exemplo. Eu acho que a relação dos dois, aquela fricção que os dois têm, acho muito boa. Porque a gente... Dá pra entender um pouco do sentimento dos dois. Tanto da própria Leona, que... Cara, ela viveu uma perda de uma filha, uma filha que saiu dela, que ela perdeu, que ela sentiu aquela morte com uma intensidade que talvez o Marlon também não tenha, que não sinta da mesma forma. Pra ele conseguiu seguir rápido. Teve até um capítulo que a gente descobriu que ele nem no enterro da filha foi, né? No flashback que teve. Nossa, assim... Falei, gente, é esse o herói? Mocinho herói? Que heróis são esses? Mas assim, sobre a Leona, um ponto que eu acho que se eles mostrassem mais isso,
tornaria a novela mais empática. Quando mostram mais o lado da Leona como uma mulher que teve que deixar a faculdade de lado para trabalhar como babá, para poder levar dinheiro para casa, mas que ainda tem aquela vontade de trabalhar com marketing, eu acho que a novela tem ali, pode cavucar ali uma trama interessante mesmo. Recentemente, quando teve a cena da Leona conseguindo uma entrevista de emprego na faculdade antiga dela, e eles montaram um portfólio, eu achei mó bonitinha as cenas dela com a Sofia ficando triste porque não queria perder a babá que ela ama, né, que não é mais do que uma babá, é uma grande amiga dela. E a Sofia ajuda ela a montar o portfólio, até porque ela é muito apegada à Leona. E ela acaba, pela doença da Sofia, não indo pra entrevista de emprego, e que depois de passar o dia todo sonhando em levar aquele portfólio que ela montou com a Sofia pra poder conseguir esse emprego novo. Eu acho que a trama tem um beat narrativo ali muito bonito, sabe? Aquela coisa ela tentando conseguir uma vida melhor e mostrando o lado marqueteiro da Leona. Aí depois o Samuel encontrando e vendo o trabalho que ela fez, como ela é talentosa. Eu acho que é aquela coisinha gostosa, aquele sentimento gostoso que a gente curte ver em novela, que é os sonhos da protagonista que a gente quer que vão pra frente, que a gente quer seguir junto. Mais até do que a gente ficar tentando adivinhar quem é que a Leona gosta de verdade. E porque nessa parte eu acho que a novela tá muito perdida. Porque a Leona tem várias cenas que ela demonstra gostar de todos os meninos da novela, sabe? E assim, não é como se fosse, ela gosta casualmente de todos e de boa, relaxa, normal. Não, parece que a novela não sabe se encontrar. A gente não é meio chato quando a gente não consegue. E novela pede isso, a gente precisa entender a personagem. E eu não consigo, às vezes, entender esse lado romântico da Leona. Apesar de achar, não sei, eu sinto que é o Samuel. Mas sinto que a qualquer momento. Você acha que é o Samuel? Sinto que a qualquer momento as coisas podem mudar, podem, mas eu sinto que é mais o Samuel. E a minha torcida também. Gostaria. A minha torcida também. Torcida, assim, eu acho que ainda falta eu torcer muito, porque eu ainda tô muito morna ali nessa questão também, até de torcer pra algum casal. Mas e a própria relação dela com a Sofia, né? Eu acho que é um ponto alto. A atriz, a Sofia, a Elis Cabral, é super carismática, super fofa. Amiga, um acertão. Nossa, um grande acerto. Dá um brilho ali, todo especial pra novela também. Então, todas as cenas delas se ajudando. Inclusive, eu até pensei que a novela fosse demorar pra uma gostar da outra, assim, tipo... Porque no início, a Sofia já gosta dela. Tipo assim, bem no início, quando elas se conhecem, ela implica ali, faz umas coisas ali pra ver se ela cai e desiste de ser babá dela, mas não demora muito e ela começa a gostar da Leona. Eu pensei que ia demorar mais essa conquista da Leona, sabe? Com ela, dela começar a gostar dela como babá. Mas não, a Leona já conquistou a Sofia. E eu também acho que é uma das melhores coisas da novela, essa relação entre elas duas. A relação da Sofia com todo mundo eu acho interessante. Mas, gente, acho que, assim, realmente... uma visão geral desse primeiro mês, desses primeiros meses, nesse caso, é isso que nós sentimos. E eu queria muito perguntar pra vocês o que vocês acharam de Dona de Mim até agora. Contem aqui pra gente. Eu também queria saber um pouco das tramas secundárias. Vocês gostam dos personagens? Gostam da rivalidade ali da Cami com a... nem rivalidade, né? Que elas são amigas, mas desse conflito da Cami com a Leona. O que vocês sentem? Acha que vai sair coisa boa dessa história? Conta aqui. Contem aqui embaixo o que vocês estão achando de Dona de Mim. Eu super entendo também quem tá gostando muito. Eu quero saber a opinião. E conta pra gente também isso. O que você gosta de Dona de Mim? O que você mais gosta na novela? E quem sabe nossa opinião mude ao decorrer dos capítulos. Não sei se eu tô com muita fé em relação a isso, mas... vai que não acontece. Tô indo na fé nessa. Não tem vai na fé. Ai. É isso, gente. É isso. Um beijão. Dê aquele like importante. E... isso. tchau. E só uma coisa, gente.
off aqui. Gente, a abertura é horrorosa. Acho que eu esqueci de falar isso. Ai, meu Deus. Um vinho. E não melhora com o tempo, né? Porque tem vezes que a gente se acostuma e acaba começa a olhar com outros olhos, mas não. Ai, mas é isso, meus amores. Um beijo, curtidinha, compartilha e até a próxima. Tchau.